Graças e paz, meus irmãos e irmãs. Hoje começamos o livro de Neemias, capítulo 1 ao capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Palavra de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã. Viu Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhe perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam: os restantes que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei e lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Eu disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos, estejam atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para que atendas à oração do teu servo que hoje faço diante de ti. Dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos, faço confissão dos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Eu e a casa de meu pai pecamos, temos procedido de forma totalmente corrupta contra ti, e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés, teu servo, dizendo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre os povos. Mas se vocês se converterem a mim e guardarem os meus mandamentos e os cumprirem, então, ainda que os seus desterrados estejam nos lugares mais distantes da terra, de lá os ajuntarei e os trarei para o lugar que escolhi para fazer habitar o meu nome. Estes ainda não são teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, esteja atentos os teus ouvidos à oração do teu servo, à oração dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Faz com que o teu servo seja bem-sucedido, honre e encontre misericórdia diante desse homem. Nesse tempo eu era copeiro do rei. No mês de Nissan, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, nunca antes eu tinha estado triste diante dele. Então orei, o rei me disse: por que seu rosto está triste, se você não está doente? Isso tem que ser tristeza do coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruínas e os seus portões foram queimados? O rei me disse: o que você me pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se for do agrado do rei e se este seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a ajudar a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu a reconstrua. Então o rei, que tinha a rainha sentada ao seu lado, me perguntou: quanto vai durar a sua ausência? Quando você voltará? Marquei certo prazo e o rei se deu por satisfeito e me deixou ir. Eu ainda disse ao rei: se for do agrado do rei, que ele me dê cartas para os governadores da região do outro lado do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá, e também uma carta para Asaf, guarda das florestas do rei, para que me dê madeira para as vigas dos portões da cidade do templo, para as muralhas da cidade e para a casa em que deverei me alojar. E o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Então fui ao governador da região do outro lado do Eufrates e lhe entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros, mas Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Então cheguei a Jerusalém, depois de esperar 3 dias. Me levantei à noite junto com os poucos homens que estavam comigo. Não declarei a ninguém o que o meu Deus havia posto no meu coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, a não ser o que eu montava. De noite saí pelo portão do vale, em direção à fonte do dragão, e ao portão do monturo, e inspecionei as muralhas de Jerusalém, que estavam em ruínas e cujos portões tinham sido destruídos pelo fogo. Passei ao portão da fonte e ao tanque do rei, mas não havia lugar por onde o animal que eu montava pudesse passar. Subi à noite pelo vale, sempre inspecionando as muralhas. Voltei, entrei pelo portão do vale e fui para casa. Os magistrados não sabiam aonde eu tinha ido, nem o que eu tinha feito, pois até ali eu não havia declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos demais que iriam fazer a obra. Então ele disse: vocês estão vendo a miséria em que nós estamos? Jerusalém em ruínas e seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém
para nos livrarmos desta vergonha, lhe declarei como a mão bondosa do meu Deus havia estado sobre mim, e também as palavras que o rei me havia falado. Então disseram: vamos nos preparar e começar a reconstrução. Então se prepararam para fazer esta obra. Porém, quando Sambalate, o Horonita, e Tobias, o servo amonita, e um árabe chamado Gesem, souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhe respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução. Mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Capítulo 3. Então o sumo sacerdote Eliasibe se levantou com seus irmãos sacerdotes e construíram o portão das ovelhas. Eles os consagraram, colocaram os portões no seu lugar e continuaram a reconstrução, até a torre dos 100 e a torre de Anadel. Ao lado dele trabalharam os homens de Jericó, e ao lado deles Acu, filho de Inri. Os filhos de Racenaá reconstruíram o portão dos peixes, colocaram as vigas e os portões nos seus lugares, com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles, quem fez os reparos foi Meremote, filho de Urias, filho de Cós. E ao lado deste, Mesulão, filho de Berequias, filho de Mesezabel. Ao lado deste, Zadok, filho de Baanã, fez os reparos. Ao lado destes, trabalharam os tecoitas. Mas os seus nobres não se sujeitavam ao serviço do seu senhor. Joiada, filho de Passeia, Mesulão, filho de Bezodias, repararam o portão velho. Colocaram as vigas e os portões nos seus lugares com seus ferrolhos e as trancas. Ao lado deles trabalharam Melatias, Gibeonita e Jadon, Merenotita, homens de Gibeão e de Mispa, que pertenciam ao domínio do governador de além do Eufrates. Ao seu lado, quem fez os reparos foi Uziel, filho de Araías, um dos ourives, e ao lado desse Ananias, um dos perfumistas. Eles restauraram Jerusalém até a muralha larga. Ao lado deste trabalhou Refaías, filho de governador da metade do distrito de Jerusalém. Ao seu lado, Gedaías, filho de Arumaf, fez os reparos em frente à sua casa. E ao seu lado, Atus, filho de Azabinéias, fez os reparos. Malquias, filho de Arim, e Assub, filho de Paat, Moabe, repararam o trecho seguinte, a Torre dos Fornos. Ao lado dele, quem fez reparos foi Salum, filho de Aloés, governador da outra metade do distrito de Jerusalém. Ele e as suas filhas. Anum, os moradores de Isaú, repararam o portão do vale. Eles reconstruíram, colocaram os portões no seu lugar, com os seus ferrolhos e trancas. E ainda consertaram 500 metros de muralha, até o portão do monturo. O portão do monturo foi reparado por Malquias, filho de Recabe, governador do distrito de Bet-Aquerem. Ele o reconstruiu, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas. O portão da fonte foi reparado por Salum, filho de Col-Ozé, governador do distrito de Mispa. Ele o reconstruiu, fez uma cobertura, colocou os portões no seu lugar, com seus ferrolhos e as trancas. Também reconstruiu a muralha do tanque de Selá, junto ao jardim do rei, até os degraus que descem da cidade de Davi, ao lado dele. Quem fez os reparos foi Neemias, filho de Asbuc, governador da metade do distrito de Bet-Zur, até em frente aos túmulos de Davi, até o tanque e até a casa dos heróis. Depois dele, os levitas, Reum, filho de Bani, e ao seu lado, Assabias, governador da metade do distrito de Keila, fizeram os reparos. Depois dele, os reparos foram feitos pelos seus irmãos, Bavaí, filho de Renadad, governador da metade do distrito de Keila. Ao seu lado, Ezé, filho de Jesua, governador de Mispa, reparou outro trecho na frente da subida da casa das armas, na esquina da muralha. Depois dele, Baruque, filho de Zabai, reparou com muito cuidado outro trecho, desde a esquina da muralha até a porta do casal de Eliasibe, o sumo sacerdote. Depois dele, Meremote, filho de Urias, filho de Cós, reparou outro trecho, desde a porta da casa de Eliasibe até a extremidade da casa de Eliasibe. Depois dele, quem fez o reparo foram os sacerdotes que moravam na campina. Depois, Benjamim e Assub fizeram os reparos em frente à sua casa. Depois deles, Azarias, filho de Maaseias, filho de Ananias, reparou junto à sua casa. Depois dele, Binui, filho de Enadad, reparou outro trecho, desde a casa de Azarias até a esquina. Palá, o filho de Uzai, reparou em frente à esquina da torre que sai do palácio real superior, que está junto ao pátio da prisão. Depois dele, Pedaías, filho de Parós, os servos do templo que moravam em Ofel, fizeram os reparos até a frente do portão das águas, na direção do leste até a torre alta. Depois dos tecoitas, repararam outro trecho em frente à torre grande e alta, até a muralha de Ofel. Para cima dos portões dos cavalos, os sacerdotes fizeram os reparos, cada um em frente à sua casa. Depois deles, Zadok, filho de Imer,
reparou em frente à sua casa, e depois dele Semaías, filho de Secanias, guarda do portão leste, reparou o trecho seguinte. Depois dele Ananias, filho de Selemias, e Hanum, o sexto filho de Zalaf, repararam outro trecho. Depois deles Mesulão, filho de Berequias, fez os reparos em frente à sua residência. Depois dele Malquias, filho de um ouriço, fez os reparos até a casa dos servos do templo, dos mercadores, em frente do portão da guarda, até o terraço da esquina. Entre o terraço da esquina e o portão das ovelhas, os reparos foram feitos pelos ourives e pelos mercadores. Capítulo 4. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado, indignado, e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensa que pode acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles motões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstrua, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo deprezados. Faz com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faz com que sejam despojos numa terra de cativeiro. Cubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas quando Sambalat, Tobias, os árabes, os amonitas e os asdotitas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante, e que já se começaram a fechar-se as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para vir atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção puseram guarda contra ele, no dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos, nós mesmos não seremos capazes de construir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos. Assim vamos fazer com que esta obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 10 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo por famílias nos lugares baixos e abertos, por trás das mulheres, com as suas espadas e as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembre-se do Senhor grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a carga de Judá, que reconstruiu a muralha. Os carregadores que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma da mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado, eu disse dos nobres que mais tarde o resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados da muralha, longe uns dos outros, no lugar em que ouvir o som da trombeta. Ali reúnam-se em volta de nós, o nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com seu servo, para que de noite nos sirva de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam, tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. A palavra de hoje, pastor Adainel.